Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje mostra Jesus enviando os discípulos. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Queridos irmãos e irmãs, a ovelha em meio aos lobos correrá perigo de vida. Em seguida, Jesus vai falar da tribulação, das provações, da perseguição, prisão que os discípulos irão enfrentar. Ou seja, o caminho do cristão é um caminho que também haverá sofrimento. E Jesus está dando todas as dicas para que os discípulos possam suportar na fé o sofrimento. Irmãos e irmãs, sofrimentos suportados com fé e com paciência por um cristão serve de testemunho para toda a nossa igreja. Muitas vezes, o próprio apóstolo Paulo, também São Pedro, falava da importância de sofrer com paciência. E ele dizia que é importante sofrer tendo como referência Cristo. E assim Pedro e Paulo indicavam aos cristãos, encorajavam os cristãos a seguirem o exemplo de Jesus na cruz. Então, diante da sua cruz, siga o exemplo de Cristo. Cristo acolhe a cruz com amor. Movido pela fé, pelo amor, ele segue a sua caminhada, sabendo que o Pai vai transformar essa cruz em graça, em ressurreição para todos. Então, a sua cruz tem uma graça de Deus para você e para muitos. Seja fiel à cruz, como Jesus foi fiel à cruz. O sofrimento é visto para nós cristãos como uma escola, onde o Espírito Santo é o nosso mestre, onde nós vamos aprender a consolar e a confortar as pessoas da mesma maneira que Deus faz conosco. Deus nos consola na nossa cruz, e na cruz do nosso irmão nós também podemos consolá-lo. O Pai consola e conforta o Filho na cruz. Queridos irmãos e irmãs, somente quem enfrentou a dor, o sofrimento, percas, pode genuinamente consolar os que enfrentam tais situações. Então, vivendo em comunhão com Deus, seu sofrimento, você vai fazer uma experiência de fé, uma escola de fé. Depois você vai poder, por meio da sua experiência,
consolar alguém. Quantas pessoas perdem pai, mãe, vivem o luto, vivem a dor, se recuperam, levanta a cabeça, segue a caminhada, lá na frente vai consolar um irmão, vai consolar um amigo, vai consolar alguém que passou pela mesma dor que você passou. Queridos irmãos e irmãs, ser discípulo de Jesus é estar pronto para tudo que Deus nos enviar. Seja experiências do amor de Deus, seja as experiências da cruz, que também é amor de Deus. Esteja pronto para tudo. Ser discípulo de Jesus significa ser profeta da nova aliança e arcar com todas as consequências do agir profético, ou seja, com toda a perseguição. Irmãos e irmãs, vamos acreditar que Deus nos consola no caminho da dor. Vamos acreditar que depois da tempestade vem a bonança. Se não duvidares disso, tu e os da tua casa verão a salvação que vem de Deus por Cristo e pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acredite. A sua fé pode salvar a si e a sua família. Vamos nos unir nas nossas dores, vamos nos unir a Cristo e a Nossa Senhora nas nossas dores. São eles que enxugam as nossas lágrimas, renovam o nosso espírito e nos fortalecem para seguir de cabeça erguida o caminho que Deus escolheu para cada um de nós. Seja fiel ao seu caminho. Pode ser um caminho estreito, difícil, mas é esse caminho que te conduz à salvação. Peça a Deus fidelidade nos seus passos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.